meu pecado, tu perdoaste o que passou, não me Sua luz e tudo novo se fez.
Todas as coisas novas, Deus. O novo se faz, Tu és o Deus do recomeço. Nós queremos viver para Ti, Deus. Nós queremos viver para Ti, Deus. Santo, 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 Santo Deus. Nosso desejo é fazer a Tua vontade. Não há outro como Tu. Queremos obedecer, Santo, 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 Então irei e viverei por amor ao que vive em mim, que me chamou para a Sua luz, e tudo novo se fez. Então irei e viverei por amor ao que vive em mim, que me chamou para a Sua luz, tudo novo se fez. Senhor, o meu desejo é te honrar e de coração te adorar com tudo que há em mim, com tudo que há em mim. Te dou louvor, a minha adoração é só para Ti. Te dou meu coração e todo o meu ser, pra Ti quero viver, todo o meu respirar e por onde eu andar, faz Tua vontade em mim. Louva o Senhor de todo o teu coração hoje, porque
Ele é digno de louvor, porque Ele nos separou, Ele nos tirou da escuridão e hoje nós temos a salvação através do sangue de Jesus. Por isso, louva de todo o teu coração, entrega a tua vida a Jesus, porque Ele é o único que te pode libertar das tuas dores. Não deixes que o ruído da tua vida te tire o foco de Deus, porque Deus é o único que te pode dar a verdadeira libertação. Não coloques os teus olhos nas falhas das pessoas, não coloques os teus olhos nas preocupações, nos problemas que surgem, nem naquilo que te corre demasiado bem na tua vida, porque Deus é o único que está lá para assegurar que tu estás alegre, que tu estás feliz, em que tens o Senhor para o teu refúgio. O Senhor é o teu refúgio. Não há nada que te possa dar a segurança que Ele dá. Por isso, entrega a tua vida a Ele hoje. Senhor, o meu desejo é te honrar e de coração te adorar.
música que nós vamos cantar agora, penso que os irmãos não a conhecem, ou se conhecem, poucos deverão conhecê-la. E é uma música que a mim, nas últimas semanas, se calhar meses, me tem, de facto, enchido o meu coração. E é uma música que depois de eu a ter ouvido a primeira vez, eu fui pesquisar a história porque achei que aquela música tinha ali qualquer coisa assim diferente, não é? E, de facto, a história da música ela é tremenda porque isto basicamente foi um pai que escreveu. E esta música é escrita para o filho, que não é escrita para o filho, mas basicamente a história é o seguinte: eles iam ter um bebê, a mulher acaba de entrar na sala de parto e o bebê nasce, mas pouco depois morre. E eles oraram e quando estavam com o bebê na mão, ele tinha plena confiança que Deus era capaz de ressuscitar o bebê, mas a verdade é que o bebê morreu mesmo. E ele escreveu esta música, não foi na altura em que acreditava que Deus ia ressuscitar o bebê. Ele escreveu esta música porque ele disse que precisava de se lembrar que ainda que o seu bebê não tivesse ressuscitado, o seu Deus ainda era um Deus de milagres. Ou seja, ele precisava de se lembrar que o seu Deus era Deus independentemente das circunstâncias. E então, esta música fala que ele é um Deus sobrenatural, que ele é um Deus de milagres, mas foi escrita por um pai que perdeu o bebê. E eu acho que isto é tremendo e para mim estimulou a minha fé. Porque nós não vemos de facto e não agimos e não andamos pelo aquilo que vemos, nem pelo aquilo que sentimos. Porque certamente um pai que perde um filho, a última coisa que lhe apetece dizer é que Deus é um Deus de milagres. Mas Deus é mesmo um Deus de milagres. E Deus nesta manhã pode fazer um milagre na nossa vida. Amém? Os irmãos creem mesmo nisto? Então vamos cantar. Os irmãos não conhecem, mas vão aprender. E isto é uma mensagem nossa para Deus, mas de Deus para nós também. Amém? Aquele que faz o cego ver está a passar por aqui, está a passar por aqui. Aquele que faz o surdo ouvir silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Que a morte já venceu, vive está dentro de mim, O Deus do impossível, dentro de mim. O Deus do impossível vai transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio
o cego vê. Está a passar por aqui, está a passar por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Deus que faz o surdo ouvir. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Mais uma vez. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Tu és magnífico, que Ele quer que há de vir em seu poder vai ressurgir. O Deus que faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que quer que há de vir em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti,
que o irmão esteja a passar por uma dificuldade enorme, que não há fundos, não há nada que possa fazer. O Deus do impossível está aqui nesta manhã. O Deus do impossível está aqui nesta manhã, mas não está só aqui nesta manhã, Ele está connosco todos os dias. Até à consumação dos séculos é a sua promessa. E ainda que seja um gigante maior do que o Golias, aquele Davi tão pequenino, quando confiou em Deus, bastou uma pequena pedra para derrotar o gigante. Porque não tem a ver com aquilo que somos, nem com as ferramentas que usamos, mas tem a ver com a fé e em quem colocamos esta mesma fé. E quando colocamos a fé no nosso Deus, que é maior que todos os gigantes, os milagres acontecem. A sua vontade é o maior milagre na nossa vida. E nesta manhã, a sua vontade vai prevalecer acima de todas as coisas. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, eu creio em ti. Se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Deus do sobrenatural. Deus do sobrenatural. Amém. Se irmãos podem dizer amém? Amém aqui. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Deus é poderoso, amém? Deus é maravilhoso e Ele é o nosso Deus, amém? Não há outro a quem o possamos comparar. Em lugar nenhum, em circunstância nenhuma, Ele é o Deus eterno, aquele que criou todas as coisas e que é Senhor sobre todas as coisas. Amém? Vocês podem tomar o vosso lugar. Eu vim aqui hoje só para ler um versículo para os irmãos e para vos agradecer as orações. Eu fui operado ontem, à vista, ao olho direito, e os óculos são uma necessidade ainda, porque isto foi ontem mexido e ainda não está bom, mas vai ficar, se Deus quiser. E certamente Deus quer, não é? E eu agradeço as vossas orações. Foi rápido. Eu cheguei ao hospital às 7h30 da manhã e às 10h30 estava a sair do hospital com uma lente no olho, com a catarata tirada, com uma pala enorme. Parecia... Não era o Camões, porque o Camões tinha uma pala no olho esquerdo, não é? E a minha era do olho direito, portanto, era para fazer pandan com ele, não é? Mas ele não veio comigo, não fez, não é? Segundo o médico, eu devia estar em casa, mas os médicos também não sabem tudo, não é? E o melhor lugar mesmo é aqui. O melhor lugar mesmo é aqui. É aqui com a família. Com a família, quando eu estou a falar de família, não estou a falar da minha mulher, estou a falar da família toda, não é? E depois de ouvir o Luís e deste cântico que os irmãos cantaram, eu gostava de ler apenas um versículo para os irmãos. Do grande sábio e imperfeito Salomão. E eu quero pôr a coisa assim porque nós temos a tendência a exigir a perfeição e a excelência em tudo, e a Bíblia não fala só de pessoas que foram extraordinárias no bom sentido, fala de pessoas que foram extraordinárias no bom sentido e com as suas fraquezas, e fala de outros, não é? E Salomão, ele disse uma coisa que eu acho que é muito importante nós considerarmos, entre muitas outras coisas. Ele disse: se te mostrares fraco no dia da angústia ou no dia da adversidade, dizem outras traduções, a tua força é pequena. Este mês é um mês que foi escolhido para nós falarmos sobre fé e fidelidade. E no domingo eu irei pregar sobre isso. Sobre fé e fidelidade. Porque é muito mais fácil nós falarmos do que vivermos. É muito mais fácil nós declararmos do que interiorizarmos. É muito mais fácil nós deitarmos para os outros do que vivermos dentro de nós. E o princípio da vida cristã
não se alicerça naquilo que eu digo, mas naquilo que eu vivo. Vocês estão cá comigo? É aquilo que eu vivo, é o meu testemunho, é a minha relação com Deus, é o meu compromisso. E o meu compromisso tem que ser visível. O meu compromisso tem que ser alguma coisa que, mais do que propagada por mim, tem que ser comentada pelos outros. Vocês estão comigo? Porque é muito fácil eu dizer que eu sou maravilhoso. É muito fácil, não é? Agora, até que ponto é que os outros veem isso? E é importante que sejam os outros a ver. E muitas vezes, irmãos, muitas vezes, nas nossas lutas, nas nossas angústias, porque todo mundo tem angústias. Estava a ouvir a história deste cântico e eu lembrei-me de um colega meu, que alguns aqui presentes, eu não vou citar o nome dele, mas alguns pela história lembrar-se-ão, há muitos anos atrás, talvez perto de 30 anos, ele perdeu a filha com 10 anos. A filha vinha da escola, a atravessar a estrada, foi atropelada e ela morreu, não é? E aquilo impactou-me, bateu muito no meu coração, não é? E eu fui ao funeral e estive com ele também, como todos os meus colegas, muita gente esteve, e foi impressionante ver a postura dele, não é? Ele disse: o Senhor deu, o Senhor tomou. Temos uma dor muito grande porque perdemos uma filha, não é? Com 10 anos, perdemos uma filha com 10 anos, mas o Senhor não mudou, Ele continua a ser o mesmo e Ele continuou a servir o Senhor até há pouco tempo atrás, quando se reformou, não é? E muitas vezes esta é a nossa dificuldade, é que quando vem um problema à nossa vida, quando vem uma enfermidade, quando vem alguma coisa menos boa, nós questionamos Deus, ficamos na dúvida. E eu quero dizer, irmãos, que nada muda Deus. Nada muda Deus. O meu estado de espírito, o meu sentimento, a minha postura, a minha forma de estar, isso não muda Deus. E eu quero vos dizer uma coisa muito clara. Deus é amor e Deus, tudo o que faz bem feito. Ainda que eu não entenda isso. E fé, ouçam, fé é eu confiar na perfeição de Deus. E é confiar nos seus absolutos, confiar de que, ainda que eu não perceba, ainda que eu não entenda, ainda que eu não me sinta realmente muito bem com aquilo que estou a viver, porque é normal, porque sou gente, porque sou humano e padeço dessas coisas, nada disso muda aquilo que Ele é. E eu ainda continuo a ser um filho amado por Ele. Ainda continuo a ser uma pessoa especial para Ele, e fé é confiar que Ele sempre fará o melhor e o mais importante na minha vida. Ainda que eu possa não entender isso. É por isso que Salomão diz: se te mostras fraco no dia da adversidade. Esta fraqueza tem a ver com a nossa fragilidade espiritual. Se no dia da minha tribulação eu permito que seja assaltado por todas as dúvidas e por todas as inseguranças, então a minha fé é fraca. Porque é no dia da adversidade que eu tenho que dizer: Deus, Tu és o meu socorro e fortaleza. No dia da minha angústia. Amém? Vocês estão cá? Então, irmãos, vamos ficar firmes com Ele. Amém? E Deus certamente nos vai levar, não àquilo que nós queremos, mas àquilo que Ele tem para nós. Mais uma vez, obrigado pelas vossas orações e continuem a orar, porque eu agradeço. Está bom? Deus ricamente vos abençoe. Aproveitamos, já que interrompemos, não é? Para dar o bem-vindo às nossas visitas. Eu sei que alguns sentem-se aqui uma visita porque já não vinham cá desde a semana passada, mas a verdade é que nós queremos dar os bem-vindos àqueles que vêm ainda menos vezes. Então o que é que nós temos cá a visitar-nos pela primeira vez mesmo? Ou pela primeira vez nos últimos 2 ou 3 anos? Temos ali então uma senhora, como é que se chama? Paula. E a Paula está aí abraçada a um menino. É o Lourenço. É o Mateus. Mateus, a gente fala de ti muitas vezes cá. Tens que ficar mais vezes para conheceres aí o teu homónimo. E ao lado temos o Paulo. Pronto, também falámos de si muitas vezes aqui. Volte sempre, ok? Muito bem-vindos. Então o que é que temos mais? Temos aqui... Já veio a semana passada, só que eu... Pronto.
Eu ainda não estou cá, Bem-vinda também. E então temos mais alguém? Ora bem, estamos todos cá pela primeira vez hoje, não é? Então vamos lá cumprimentar-nos e vamos dizer que fizemos muito bem em vir cá hoje. Diga aí à pessoa que está ao seu lado. Hã? Melhor sítio onde nós estamos nesta manhã. Hã? Digam lá se vocês não gostam desta bela algazarra, hã? Vocês não resistem. Estás pronto? Bora? Então vá. Quando se conseguirem aquietar, a gente vai continuar a adorar o nosso Deus. Amém. Vamos levantar a nossa oferta. Expõe a tua misericórdia para sempre. Deus, tu expõe a tua misericórdia para sempre. Deus, tu expõe a tua misericórdia para sempre. Deus, tu expõe a tua misericórdia para sempre. Línguas e nações, de geração em geração te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, te adoramos, Deus, por quem tu és. Te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, te adoramos. Tu és bom. Deus, tu expõe a tua misericórdia para sempre. Deus, tu expõe a tua misericórdia para sempre. Todos os povos, línguas e nações, de geração em geração te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, te adoramos, Deus, por quem tu és. Te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, te adoramos, Deus, por quem tu és. Tu és bom. Tu és bom. Tu és bom, sempre bom, sempre 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 bom. Tu és bom. Tu expõe a tua misericórdia para sempre. Deus, tu expõe a tua misericórdia para sempre. Todos os povos. Todos os povos, línguas e nações, de geração em
fantástico, não é? Vocês gostam de ter um Deus bom? Carla, chegas-me a Bíblia que eu deixei ali de baixo. Gostam de ter um Deus bom? E gostam de ser bons? Ora, isso era o que vocês gostavam. Deus não diz isso a nosso respeito. Sabem o que é que Deus diz? Deus diz: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, não é? Então, Deus não tem propriamente a mesma opinião que nós temos, mas Ele também sabe melhor quem somos. Mas vejam, Ele diz que nós somos maus e gosta mais de nós do que nós próprios. Portanto, está resolvido. Não fiquem com problemas de rejeição, porque o nosso Deus não nos rejeita. Eu gostava de ver se podíamos ver um filmezinho. Este filme não está na versão final, mas está na versão beta, ok? É a entrevista possível com a viagem que vocês fizeram através de mim. À Guiné-Conakry, à Guiné-Bissau e ao Senegal. Então estes são exemplos de alguns dos 72 filhos da mãe Regina, aquela missionária que foi para Conakry para traduzir a Bíblia para um dos dialetos locais e que, à medida que foi encarnando bem a palavra, começaram-lhe a trazer crianças que iriam ser sacrificadas, crianças que iam ser abandonadas, e ela não conseguiu evitar fazer aquilo que Deus nos quer fazer a todos, que é adotar-nos. Isto só estamos a mostrar ali a conferência missionária lá em Bissau para vocês verem as nossas antigas cadeiras da nossa antiga igreja a fazerem missão lá. Mesmo quando não estamos lá, as nossas cadeiras fazem missão. Então tivemos lá um tempo tão extraordinário com a Igreja Central, parceiros nossos naquele lugar. Também mostramos aqui só um bocadinho do Pai Coi, lá com o Carlos Martins. O nosso também querido Paulo Durão, que faz um trabalho extraordinário. Aquele é o novo presidente da missão, lá, da Missão Central, da Igreja Central. Este é um homem que eu admiro muito, o Bill, da 12 Pedras. Roubaram-lhe a escola lá, num assalto, e ele já tem outra montada, porque Deus não permite que os nossos sonhos sejam roubados. E agora acabamos por vos mostrar uma nova escola, que a nossa escola lá em Buba já está a fundar, numa daquelas aldeias, já se está a multiplicar. É uma escola numa localidade que tem um nome um bocadinho estranho, Anal. Mas lá quer dizer uma coisa diferente. Ok. Aqueles professores que lá existem foram antigos alunos da escola. Isto já é fotografias lá na nossa escola em Buba. Pronto, podemos chegar por aqui. Depois mostramos mais. Trouxe aqui também um saco de plástico que me foi oferecido com água dentro lá pelo Paulo Durão. Ele disse: olha, esta é a melhor de todas, etc. E eu bebi isto com todo prazer. Até que depois me disseram de onde é que vinha esta água. Esta água é fruto daquele projeto do Bill Gates. Conhecem? Que retira dos excrementos água. E de tudo o que é tóxico. Então eu fartei-me de beber água que só Deus sabe por onde andou. E eu não me quero lembrar. Mas é a forma mais barata de beber água lá. E muito prática. Isto é só a gente pegar nisto, dar uma trinca e começar a apertar. E depois vejam, não temos que pôr a garrafa fora. É só dobrar e meter no bolso, ainda refresca e tudo. Com a água que não conseguimos beber. É fantástico. Gostaram desta introdução ou não? Muito bem. Então, só para partilhar convosco algumas coisas que ainda não consigo pintar com imagens, apesar de ter imagens muito bonitas. Foi uma experiência muito gira conhecer a Guiné-Conakry, especialmente porque tirei o visto a partir de cá para poder entrar e optei para fazer menos viagens, que iria direto para lá.
Mas mal cheguei, ficaram-me com o passaporte. E eu aguentei muito bem no primeiro dia, mas ao final do segundo dia comecei a ficar um bocado angustiado. Comecei a ficar angustiado porquê? Porque primeiro estava a fazer aquela viagem sozinho e tinham-me prometido uma companhia. Um pastor chamado Idrissa, que é muçulmano convertido, e quando se converteu teve que fugir, teve que desaparecer de lá da Guiné, foi viver para o Senegal para escapar à perseguição familiar que lhe foi movida. E eu estava à espera de ter uma companhia, etc., porque há coisas que são difíceis de viver sozinhos. E Jesus mandou-nos 2 a 2 fazer coisas, não foi? E eu, pronto, a partir daqui éramos 4, era eu, era o Espírito Santo, era Jesus e era o Pai. Éramos 4, só que só eu é que via, só me via a mim quando olhava para o espelho. Fazia-me falta alguém. Mas é engraçado, quando o Idrissa chegou lá a Boquê, eu não fazia a mínima ideia como é que ele ia dar com aquilo, porque ele chegou à noite, ele já tinha estado lá uma vez, mas tinha sido levado. Ele, quando chegou, perguntou a um guarda que estava lá fardado, ao pé de uma mota, se sabia onde é que ficava a casa da mãe Regina. E ele disse, bora. Meteu em cima da mota dele e foi pelo caminho a contar-lhe que a mãe Regina está a tomar conta de alguns filhos que ele não consegue tomar conta. E então, o testemunho daquela mulher ali, não é? Também tive o privilégio de conhecer o homem que me safou o passaporte lá do aeroporto, chamado pastor Dominique, um pastor que é presbiteriano. E eu tenho que vos confessar que, apesar das raízes da minha família serem presbiterianas, o meu bisavô foi para o Brasil para ganhar dinheiro e lá foi evangelizado pela igreja presbiteriana e converteu-se, esqueceu o sonho dele e voltou para Portugal e foi lá para a terra dele, para o Bebedouro, perto da Tocha, Mira, aquela zona ali perto de Cantanhede, Mialhada, para aqueles lados, e fundou 2 igrejas. 2 igrejas presbiterianas que ainda lá estão, mas eu não cresci na igreja presbiteriana, eu cresci na igreja batista. E um amigo meu, presbiteriano, que eu apreciava muito, uma vez viu a fazer um programa nos caminhos, a explicar o milagre da transformação da água em vinho, e eu fiquei com uma opinião tão esquisita acerca dos presbiterianos depois daquela conversa dele, porque no fundo aquilo não tinha sido um milagre, aquilo tinha sido Deus a fazer a acelerar naquelas talhas aquilo que acontece naturalmente dentro das uvas. Não sei se perceberam. Eu também não. E eu comecei a pensar que a igreja presbiteriana era uma igreja que estava, como a igreja católica, não é? Estava distante das suas raízes e, honestamente, dentro de mim não estava muito bem arrumada a igreja presbiteriana. Apesar de ter vários primos que são pastores e que daqui da igreja de Campo de Ourique e outros aí espalhados são da minha família. Mas eu não tinha assim aquela proximidade, aquela admiração. Mas Deus conduziu-me a um e mostrou-me um que me fez voltar a amar a igreja presbiteriana, até porque fiquei com uma dívida de gratidão para com ele, porque quando eu cheguei lá estava a arrebentar lá uma guerra civil, que só durou 2 dias, graças a Deus, não é como as outras. Mas pronto, só mataram lá uma meia dúzia de pessoas, que para nós é só, mas para quem as perdeu não é só, não é? E que ao final de 2 dias se extinguiu. E ele quis-me tirar de lá durante a primeira noite, para eu nem sequer experimentar as agruras da guerra. E fez uma viagem desde as 2 e qualquer coisa da manhã até às 7 da manhã e voltou logo para ir trabalhar, para eu não passar por isso. E é giro, não é? Uma pessoa que não me conhecia de lado nenhum, que me conheceu pela primeira vez, eu estava lá no aeroporto, ele diz, manda-me uma fotografia para eu saber quem és. E como estás vestido. E foi assim que a gente se conheceu, por foto. Aqueles namoros das redes sociais, estão a ver? E então, foi giro, porque depois acabei por ter que voltar, porque ele meteu lá até um governador a ver se me soltavam o visto e se me soltavam o passaporte. Mas o fulano do aeroporto, o comandante, ficou tão assustado de um governador se meter no assunto, que disse, eu dou, mas ele tem que vir cá buscar, só entrega em mão. Usou a lei, não é? E isso deu-me o privilégio de conhecer aquela família e de perceber o drama que eles estavam a viver. Ele não me disse logo, mas Deus usou-me para os encorajar tantos. Eu estava a precisar de encorajamento uns dias antes, mas depois, quando eu vi toda a vontade com que ele estava a cuidar de todas as coisas, eu comecei a descansar um bocadinho. Ainda conheci algumas pessoas pelo telefone que resolviam essas coisas e pô-lo em contacto. Não sei exatamente o que é que resolveu o problema, só sei que, quando eu me vim embora, passado uns dias recebi uma mensagem dele a dizer assim, sabes, Álvaro, a tua passagem por aqui
foi muito importante para mim e para a minha casa. Porque eu montei aqui uma igreja, comecei a do zero, ganhei já para aí umas 30 ou 40 pessoas e estávamos a evangelizar várias crianças que deixámos de conseguir evangelizar porque o autocarro que eu comprei avariou e não temos dinheiro para o arranjar. E também, as pessoas que eu tenho evangelizado, elas ainda não são assim muito fiéis a contribuir, então sou eu que tenho que pagar a renda e já vou com 6 meses de atraso. E na semana antes tu chegaste na segunda-feira ou no domingo, eu já tinha entregue a chave da igreja. Disse ao dono, olha, eu gostava muito de continuar a alugar, mas não vou acumular dívidas para consigo, está aqui, se quiser aguardar que a gente volte a conseguir alugar, aguarde, se não quiser não aguarde, mas eu assumo esta dívida, vou-lhe a pagar, mas não quero continuar a cavar um buraco que não sei até onde vai. E quando ele mandou a mensagem, disse-me assim, olha, fiquei tão encorajado com a tua passagem por aqui que já fui buscar a chave e neste domingo já vai voltar a haver culto, só interrompemos um. Já viram? Não é espantoso? E eu não me lembro exatamente o que é que eu fiz para isto acontecer. Eu apenas fui grato. Eu fui grato e transmiti as palavras que Deus punha no meu coração. Algumas coisas que eu disse, eu achei que aquilo era assim um bocado tipo uma palavra de encorajamento, já assim a raiar uma palavra profética. Mas não poderia ter a certeza, não é? Mas eu, pelo simples não, quando tenho uma impressão destas dentro de mim, eu entrego. E se a coisa não correr bem, eu assumo responsabilidade e peço desculpa. Porquê? Porque eu não consigo funcionar de outra maneira com Deus. Deus, às vezes, Ele coloca dentro de nós ideias, pensamentos, vontades. Claro que nós também podemos colocar em nós mesmos ideias, pensamentos, vontades, é ou não é? Como é que a gente vai discernir qual é a fonte? Olha, irmãos, eu aprendi o seguinte. Há muitas coisas que sobem ao coração do homem. Mas aquilo que sobe ao nosso coração, vindo de nós e do meio que nos rodeia, tem uma assinatura própria. Nós recebemos um estímulo e o nosso cérebro corre atrás desse estímulo, mas depois o nosso cérebro divaga, agarra-se a isto lembra-lhe aquilo, e a gente vai saltando e o nosso pensamento anda por aí a navegar na maionese, mas aquilo segue assim mais ou menos um fio condutor. Mas quando vem um pensamento do nada, não estamos a pensar em nada e vem um pensamento do nada, eu vejo isso como alguma coisa exterior a mim. E se for alguma coisa que construa, que tenha a assinatura de Deus, que seja de encorajamento, de afirmação. Quando eu ponho filtros muito fortes, os filtros da minha racionalidade, eu sou engenheiro físico de formação, estou a imaginar as lutas que eu tenho, às vezes, com o meu cérebro, para encarar este Deus de milagres, este Deus que faz coisas sobrenaturais e que me torce o cérebro todo, não é? Mas engraçado que nós somos, às vezes, tão blindados para receber estas impressões do Espírito quando são boas, quando são de encorajamento, mas quando vem algum lixo à nossa cabeça, que é, tu agora ias ali e criticavas aquele. A gente recebe e diz, bora lá. Tu agora fazias um comentário triste acerca daquela pessoa. E a gente alinha nisso. Ou então, vem um pensamento à nossa mente que diz assim, tu não vales népia, tu és mesmo uma fraude. Já viste? Tu dizes isto, dizes aquilo, mas já viste o que é que tu fizeste ontem, o que é que tu fizeste há um mês atrás, o que é que tu fizeste há um ano? Hã? A gente recebe esses pensamentos que também não nascem dentro de nós, assim, fruto de um fio condutor, interrompem o nosso pensamento e a gente toma-os como nosso. É verdade. É verdade. Vocês sabem como é que se chamam estes pensamentos? Chamam-se dardos inflamados do maligno, contra os quais nós recebemos uma peça da armadura, chamada a armadura de Deus, mas que era suposto não ser dele. Era suposto ser a armadura de Deus nossa. A armadura de Deus para nós. Porque este escudo da fé é com ele que nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Todos. Então, olhem, eu fui ousado e disse-lhe aquilo que me vinha ao coração. E houve algumas coisas que eu travei, porque não estava assim 100% seguro, mas tentei travar o mínimo possível e tudo aquilo que eu tinha um mínimo de confiança, eu fui-lhe entregando e aquilo foi tão significativo para ele. Também estive lá na nossa escola, em Buba,
E aquela escola é uma delícia. Aquelas crianças enchem-nos mesmo as medidas. E o pastor Bifa é mesmo um espetáculo. Está gordinho, não se preocupem com a parte alimentar dele. Tem agora uma árvore que ele plantou em honra aqui ao nosso pastor. Sempre que o nosso pastor vai lá, pede-lhe papaias. Ele não tem mais nada. Plantou uma papaieira. E eu disse-lhe assim, Bifa, arranja-me lá uma papaya. Que eu já vi algumas, mas é sempre a passar de carro, nunca consegui comprar nenhuma. E ele foi lá atrás, apanhou uma e trouxe. Disse assim, onde é que tu foste tão rápido? Ao quintal. Tu não tinhas nada disto aqui. Não, foi por causa do pastor António Gonçalves. Eu estava a contar com ele e então... Obrigado, pastor. Continuo sempre a pedir coisas boas, que é para ele plantar lá no quintal. Fiquei também muito feliz de ver a escola lá multiplicar-se e a ter visão, e a igreja lá a ter visão. E Deus fez coisas tão bonitas durante aqueles dias que lá tive. Tive 2 feriados e havia 3 no mesmo mês. Eu cheguei lá no domingo, havia um feriado na segunda, só deu para falar com as lideranças, os outros estavam tudo de férias, e depois havia um outro na quinta. E eu, pirei-me, fui para Bissau e estive lá na conferência missionária deles e depois fui ter com o Watson. E vou terminar só dizendo o seguinte. Estava assim um bocado desgastado daquelas viagens e a minha companhia, o Idrissa, tinha os filhos hospitalizados quando foi ter comigo. E as coisas estavam a pesar um bocado para a mulher, e ele olhou para mim, pensou na mulher, olhou para mim, pensou na mulher e disse assim, Álvaro, faz-te à pista. E eu fiquei sozinho outra vez. Mas nessa altura eu já estava mais grandinho, já tinha o meu passaporte, já não estava tão aflito. Passei à frente de uma viagem muito gira, que foi a viagem de Boquet para Quebo, a 35 km de Buba, que foi de motocross. Íamos-nos espalhando. A dada altura, eu ainda pus assim o pé e ainda fiquei assim com o pé preso assim numas alfaces, lá numas lianas, numas coisas assim, e aquilo ajudou a travar. Foi espetacular. 125 km, a bater com as costas na mala que estava atrás. Mas foi espetacular. E depois atravessei um rio que o pastor já atravessou de jeep. Eu olhei para aquele rio de jeep, só se fosse um anfíbio. Eu atravessei de canoa com 2 motas, 2 motoqueiros, 2 penduras, que éramos nós, e um gondoleiro. Depois mostro-vos as fotos. Bem, espetacular aquilo. Custou-me 14 euros, 125 quilómetros. 14 euros. Eles vivem mesmo em condições que não lembra a ninguém. Que não lembra a ninguém. Até fiquei com pena. Diga. Com cruzeiro e tudo. Eu até fiquei com pena de ter sido assaltado lá no posto fronteiriço, onde ele olhou para a minha cara, fez-me assim, tu para passares aqui vais pagar 30 mil. Porquê? Porque eu estou a dizer. E olhou para o Idrissa e disse assim, e tu vais pagar 50 mil. 50 mil é 5 euros, ok? 50 mil não é assim tanto, mas a gente já tinha o dinheiro contado naquela, porque era o último sítio onde a gente ia passar, tínhamos mais ou menos o dinheiro só para fazer a viagem. Quando eu cheguei ao final da viagem, não tínhamos dinheiro para pagar a viagem. Só que o Idrissa é um homem de muitas connections. Ele é amigo de um dos chefes das fronteiras, que era amigo pessoal da pessoa que estava no posto fronteiriço. E quando eu disse, olha, a gente não tem dinheiro para pagar aos motards, mas temos moeda já vossa, da Guiné-Bissau. E ele disse assim, a gente resolve isso. Foi lá uma gavetinha e descobriu lá uns, como é que aquilo se chama? Uns francos lá deles, guineenses, e destrocou-nos e a gente conseguiu pagar aos homens. Eu estava um bocadinho aflito. Estava a pensar que tinha que os contratar para ir até Buba e apresentá-los ao Bifa e dizer assim, Bifa, paga aí. Que eu dou-te euros e tu dás aqui das moedas que eles recebem. Mas não. O que me safou ainda foi uma nota de 2.000 francos que tinha ficado da viagem de 2013. Foi quando chegou para completar o pagamento. E depois, quando eu fiquei um bocadinho farto dessas viagens, ainda ia visitar o Tito, a Tambancunda, ia assim entrar no Senegal, ia à volta da Gâmbia, para evitar aquelas fronteiras da Gâmbia. Mas depois começaram a meter medo e a encorajar, dizer que andavam lá a raptar brancos e a pedir muito dinheiro nas fronteiras, e eu decidi acreditar, porque pagando quase o mesmo, ia de avião e passava de Ziguinchor logo ali por cima da Gâmbia e chegava lá em 40 minutos em vez de ser em 15 horas.
E eu pensei, isto é uma ótima ideia. E nessa experiência, Deus deu-me o privilégio de conhecer um casalinho extraordinário. Daqueles casais de missionários que a gente lê nos livros, que saem de lá do Brasil, podiam ser de cá de Portugal, mas o Brasil neste momento está a mandar tanto missionário, uma bênção enorme, é ou não é? E estão a mandar missionários, mandaram há 10 anos aquele casalinho para lá, o Márvio e a Priscila, que entretanto ganharam 2 filhotes, para o meio de uma daquelas tribos não alcançadas, com uma língua que ninguém falava, nem eles próprios a falavam na altura, porque se sentiam, eles são animistas, se sentiam debaixo de uma maldição, porque eles tinham um rei que eles mataram, porque o rei pedia um sacrifício humano todos os dias. Eles tinham que andar à caça à volta e quando não caçavam alguém tinha que ser um deles. Não sei se estão a ver o estilo. Porque no animismo há todas aquelas cerimónias, todas aquelas coisas. Bem, eu aprendi tanto e fiquei a amar a antropologia. Pelo menos a antropologia que ele me explicou. Ainda gravei algumas das coisas que ele me disse e vou querer explorar e vou querer manter a amizade e a proximidade com aquele casal, que foi mesmo um presente de Deus e que me recebeu para eu esperar pelo voo até às 8 da manhã, em vez de ficar no aeroporto, e me pôs a dormir na casa de um marabu, de um feiticeiro, que entretanto eles puseram a mexer dali para fora e transformaram a casa deles, da casa do marabu, numa igreja. O que é que vocês acham, não é? Porque quando nós aprendemos a mexer nas coisas que Deus nos chama a fazer, nós descobrimos que é mesmo verdade aquilo que está escrito na Bíblia, que Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. E que a missão que ele abraçou, porque para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, é mesmo possível. E às vezes nós ficamos receosos, etc., porque não sabemos. Não sabemos é fácil. Não sabemos o que é que temos que fazer. Temos que aprender. Há muita coisa que a gente não sabe. Temos que estudar. Temos que aprender, temos que trabalhar. Bem, e por fim tive com o Hudson. E ele levou-me a ver as 4 igrejas que ele já tem e mais alguns pontos de missão. E cheguei ao final do dia, vimos 3. Onde é que era a 4ª? A 4ª era aquela árvore grande em que tu estiveste. Eu, ok. Uma árvore enorme. Também vos vou mostrar fotos disso depois, mas fiquei espantado como nós não precisamos de nada para honrar a Deus e para fazer a obra dele progredir. Não precisamos de nada, mas precisamos de muita coisa. Por isso, vamos lá, então, agora mergulhar aqui na palavra. Obrigado pelo tempo que estiveram a ouvir. Também não tiveram assim muita alternativa, não foi? Mas foi assim para vos convidar a saber um bocadinho das minhas travessuras e das tropelias que aconteceram e agradecer também as vossas orações, o vosso suporte e dizer-vos que foi um refresco de Deus estar naqueles lugares e conhecer aquilo que Deus estava ali a fazer. E Deus plantou em mim uma paixão muito grande por estes lugares que conheci e por aqueles que já conhecia e quero contagiar-vos com a minha paixão. Muito bem, então o tema deste mês é fé e fidelidade. E eu gostava que vocês abrissem em Isaías 60. Eu não vou conseguir fazer uma pregação tão boa como a Lúcia fez aqui na quarta-feira acerca deste tópico, porque se vocês gostassem de ouvir a Lúcia, o que fariam bem, vocês vinham na quarta-feira passada. Mas como não vieram, a gente, se quiserem, pode-vos mandar por WhatsApp. Vocês dão aí o número, a gente mete-vos no telefone e mandamos, para vocês não perderem. Foi extraordinário aquilo que ela partilhou connosco lá no culto de jovens, que tem sido uma bênção. Muito bem. Isaías 60. Levanta-te e resplandece. Levanta-te e resplandece. Quando é que nós precisamos de nos levantar e resplandecer? Esta é a vossa altura de participarem? Sempre. Quando estamos sentados, quando caímos. Obrigado a quem percebeu a minha pergunta e consegue traduzi-la. Ora, eu para responder à minha própria pergunta, já em caso de segurança de vocês não dizerem nada, escrevi assim: ou quando acabamos de acordar de manhã para um novo dia cheio da presença de Deus, que se segue a tantos outros que temos visto
a sua boa mão sobre nós, cuidando de nós, conduzindo o nosso coração e pés na direção que ambos gostamos de ir, quando as coisas estão a correr bem. Ou então quando estamos prostrados, apagados, inseguros, devido às nossas últimas más escolhas ou inconsistências, esmagados pela culpa dos nossos últimos pecados ou dos que carregamos sem nos arrependermos nos últimos tempos, sujos pelo lodo e dejetos que as trevas lançam sobre nós, sob a forma de pensamentos depreciativos que acolhemos como verdadeiros. Ou então, simplesmente porque ainda não temos um percurso que nos permita visualizar o que temos a dizer ou a realizar de relevante, em parceria com este Deus que nos dá esta diretriz de levantarmos e resplandecermos. Às vezes é porque somos demasiado novos, outras vezes é porque somos demasiado velhos, outras vezes é porque somos demasiado recentes nos seus caminhos, outras vezes é porque somos demasiado antigos, outras vezes é porque somos uma qualquer outra coisa que nos faz sentir desadequados para levantarmos e resplandecermos e correspondermos a esta diretriz. Seja qual for o caso, Deus hoje está a dizer-vos e vai continuar a dizer: levanta-te e resplandece. E é bom que ouçamos, porque nada nos dará tanto gozo na vida, mas com algumas tribulações, como fazer e viver o que Ele nos diz. Deus tem um projeto para nós e esse projeto segue um plano. E Ele desvenda-nos esse plano na sua palavra. Por isso, nós fazemos bem se a lermos. Porque muitas vezes nós sentimos-nos perdidos na vida porque nós não temos um mapa. Eu já partilhei convosco e vou repetir isto. Eu passei tempos na vida em que a vida estava-me a dizer que não e eu estava a concordar com a vida, com más posturas. E então fiquei assim meio amorfo. Li a Bíblia porque, vocês sabem, um pastor que não lê a Bíblia fica complicado, não é? É preciso preparar mensagens, é preciso ter os nossos tempos devocionais. Mas eu lia, mas não lia como eu já tinha lido quando não era pastor, quando estava apaixonado por Deus, em que eu queria dormir e não conseguia porque não conseguia parar de ler aquelas histórias e porque estava entusiasmadíssimo. Então, houve um tempo em que as minhas leituras da Bíblia eram mais tipo para... Não era para cumprir calendário, mas era para eu ter alguma coisa que não fosse uma lata de conserva, para partilhar aí com alguém. Um resíduo de alguma experiência, de alguma comunicação com Deus. Porque eu acho que se vocês fazem o esforço de vir aqui ao domingo de manhã, à quarta à noite, ou em qualquer momento em que a gente faz isto, deve ser para a gente vos entregar algo extraordinário de Deus. Não pode ser para dizer qualquer coisa que venha à cabeça para resolver a situação. E então, mais por respeito a vocês do que por sede de Deus, eu não deixei de ler a Bíblia. Mas a Bíblia não me entusiasmava como já me tinha entusiasmado. A dada altura eu reparei nisto, já podia ter reparado assim uns meses antes, se calhar até mais de um ano antes, mas na verdade, quando reparei nisso, fui a uma aplicação que eu tenho no meu telefone, que é partilhada por alguns de vocês, que é chamada YouVersion, onde a gente tem a Bíblia em várias versões, etc. Às vezes vocês veem-me no telemóvel, mas eu não estou a jogar Candy Crush. Nem estou a mandar mensagens, não sei o quê. Às vezes estou mesmo na Bíblia. E então, estava a olhar para a Bíblia e estava a ver, eu tenho que seguir um plano. E vi lá um plano de um ano que o meu sobrinho está a seguir. Ele disse, grande encorajamento e tal, não sei o quê. Mas logo abaixo desse plano estava um plano de leitura em 3 meses. E vocês sabem como é que eu sou, não sabem? Para grandes males, grandes remédios. Se é para morrer, morre-se já, que é para ver se dá tempo de ressuscitar. Bora lá subscrever um plano de leitura da Bíblia em 3 meses. Durante as primeiras 3 semanas, não li. Porque só de pensar num plano de 3 meses, como é que eu vou aguentar? Mas água mole em pedra dura, arranquei. Estou com 46 dias de atraso, ok? Mas se os meus prognósticos estiverem certos, eu vou conseguir ler a Bíblia toda, até com aqueles profetas manhosos, tipo o Ezequiel, o Jeremias, que ele diz coisas muito importantes, mas quer dizer, 52 capítulos, quer dizer. O Isaías, 66. Epá. Eu gosto mais do Ageu, 3. Sofonias, 3. Eu gosto das cartas, carta de Filemão,
Judas. Eu gosto desses livros. Dá aquela sensação de obra feita. A gente começa e acaba poucos minutos depois e diz: li uma obra. Mas estou a devorar. Agora é a primeira vez que eu entendo o Ezequiel, irmãos. Primeira vez. Eu já li aquilo, mas só percebi o capítulo 37, o Vale dos Ossos Secos, e o 47, o Rio das Águas Purificadoras. O resto era ler só para... força, passa à frente, porque aquilo para mim era chinês. E chinês é a única língua que eu não falo. Muito bem. Então, ao mergulhar na palavra, Deus alimenta-nos. E mostra-nos quem nós somos, mostra-nos quem os outros são, mostra-nos onde estamos, para onde estamos a ir. E quando vocês não sabem o que ler, vocês podem fazer uma de duas coisas. Abram num sítio qualquer e comecem. E vejam se vos entusiasmam. Mas se não, vocês lembrem-se, a última vez que eu li este livro, onde é que eu estava que me entusiasmou? Comecem por aí. Comecem por alguma coisa que tem ressonância consigo. Eu, quando me sinto perdido na Bíblia, eu abro a Bíblia em 1 de Samuel. Porque eu leio 1 de Samuel, 2 de Samuel, 1 de Reis, 2 de Reis, 1 de Crónicas, 2 de Crónicas, e fico com uma panorâmica de umas centenas de vidas, e eu de certeza que ali vou encontrar algum cromo que fez a mesma palermice que eu. E tem aquilo que ele fez e aquilo que Deus fez. E depois, ao lermos toda esta base histórica, a gente depois ganha aquela pedalada para darmos um salto para os profetas que falaram durante aquele momento. E tem sido isso que me tem feito agora começar a gostar um bocadinho mais do meu irmão Ezequiel, que eu tinha grandes perguntas para lhe fazer na altura. O que é que ele tinha bebido, para ter aquelas visões todas, mas agora não. Eu continuo sem perceber algumas das coisas em que ele mete muitos olhos de dentro e de fora da roda, e disto e daquilo. Continuo sem perceber nada disso. Mas, graças a Deus, já começo a entender muitas coisas daquilo que ele traduzia sob a forma de visões, sob a forma assim de revelações que me eram muito estranhas. Porquê? Porque quando nós mergulhamos na palavra, a palavra desvenda-se para nós, porque o Espírito da palavra está ali ao nosso lado, não é? O Espírito Santo, ele quer nos guiar. E ao mesmo tempo que nós vamos recebendo todo esse ensinamento da palavra, nós vamos percebendo um mapa, o mapa de Deus para a nossa vida. Porque há posturas que nos confrontam. A gente vê uma pessoa a ter uma má postura e a gente, se não se defender, nós às vezes conseguimos ver, eu também fiz isto. Quais é que foram as consequências neste? Aí, quais é que vão ser comigo? Bem, Jesus já morreu pelos meus pecados, graças a Deus. Mas é melhor eu não esticar a corda na mesma, não é? E nós temos a oportunidade de nos corrigirmos. Fica este desafio para vocês, hein? Não precisam de ser tão kamikazes, mas façam alguma coisa. E leiam, alimentem-se. E orem acerca daquilo que leem. É um espetáculo mesmo. Tudo aquilo que de consistente nós fazemos na nossa vida, tudo aquilo que de consistente nós conseguimos vencer na nossa vida, devia ser vencido primeiro em oração. Para ser uma vitória consistente e que vai durar. Ora, muito bem. Então Deus tem um projeto para nós e esse projeto segue um plano. E Ele desvenda-nos o plano através da Sua palavra. E bem faríamos se dedicássemos mais tempo, tanto a Ele, ao Deus que nos fala, quanto a ela, a palavra desse Deus vivo e verdadeiro. Vamos ler então alguns versículos de Isaías 60. Eu vou ler o 1 e 2, a segunda parte do 10, a segunda parte do 17 e o verso 18, e a segunda parte do 22, para não estar aqui a gastar o tempo todo com o Isaías 60, porque eu ainda vou querer ir a outros textos. Diz assim, na versão que eu agora estou a ler, que é a nova versão internacional, que é para eu não saber de cor os versículos e depois fazer de conta que eu estou a ler e passar por cima deles. Às vezes eu mudo de versão, que é para encontrar assim umas coisas novas que me surpreendam e que me obriguem a estar atento. Levanta-te e refulge, ou levanta-te e resplandece, porque chegou a tua luz e a glória do Senhor raia sobre ti. Olha, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre ti raia o Senhor e sobre ti se vê a sua glória. É? Não gostávamos que isto acontecesse sobre nós? Depois do verso 10, a segunda parte. Com ira te feri, mas com amor te mostrarei
com paixão. Depois, verso 17, a segunda parte. Farei da paz o teu dominador e da justiça o teu governador. Não se ouvirá mais falar de violência na tua terra, nem ruína e destruição dentro das tuas fronteiras. Aos teus muros chamarás salvação, às tuas portas louvor. E no verso 22. Eu, o Senhor, na hora certa, farei que isto aconteça depressa. Que plano e que projetos são estes que aqui estão descodificados? Qual a razão de termos de o fazer, levantarmos e resplandecermos? Deus dá-nos essa ordem, tanto para nós quanto aos que nos rodeiam, porque todos nós estamos envoltos em escuridão. É ou não é verdade? Nós dizemos, mas o Senhor é a minha luz. É verdade. O Senhor é a minha luz. Mas vamos ser honestos, não há momentos de trevas na nossa vida, momentos em que nós não percebemos nada do que é que se está a passar, porque é que se está a passar. Vejam, de momentos de sombrios desses, surgem coisas maravilhosas, como aquela música que nós cantamos hoje. Porque o Deus que nós amamos e que se revela a nós pela palavra e que é cultuado e adorado aqui, é o Deus que da morte tira a vida, da tristeza tira a alegria, da sujidade tira a pureza. É ou não é? É aquele que pode pegar no pior e trazer o melhor. Então, Deus dá-nos essa ordem porque as nossas loucuras atraem a ira de Deus sobre nós. Levanta-te e resplandece, em vez de continua que estás a ir bem, para ir desta para melhor. Deus repreende e castiga. Eu sei que na nossa tradição católica, Deus não castiga, não é? Isto, pelo menos a minha avó dizia-me sempre. Quem te castiga sou eu. Zupa. Mas Deus castiga, Deus diz. Deus que castiga e repreende todo aquele que toma por filho. Mas depois do corretivo é a hora do abraço e da compaixão. Porque o amor de Deus não é flácido, não é permissivo. O amor de Deus não é tolerante com aquilo que nos destrói, irmãos. Com ira te feri, mas com amor te mostrarei compaixão. Ora, ainda bem que Deus nos fere quando nós o iramos. Ainda bem que dói quando a gente mete a mão no forno a escaldar, não é? Ainda bem que dói quando a gente entala os dedos na porta. Ainda bem que a vida nos dá sinais de quando nós estamos aí por caminhos que não devíamos ir. Porque se a vida não nos der sinais, o que é que a gente faz? Não mudamos. Quando é que nós entramos num processo de transformação e de mudança? Não é quando a coisa está a correr mal? Porque enquanto ninguém se apercebe, nem nós nos queremos aperceber das asneiras que estamos a fazer, o que é que a gente faz? A gente empurra com a barriga para a frente, é ou não é? Deixa andar. Laissez faire, laissez passer. É? Estive a treinar lá no Senegal. Até preguei em francês. Foi espetacular. Comecei em português e depois tinha lá a esposa do Aldson a traduzir, Milka. E de vez em quando ela engasgava-se a traduzir-me. E eu disse, mas ela sabe tanto francês quanto eu. Está mais treinada, mas ela sabe mais ou menos o mesmo. Então de vez em quando ela engasgava-se e eu. Depois comecei eu a falar em francês e só quando eu ficava muito cansado ou me perdia é que eu falava outra vez em português e ela continuava a traduzir. Portanto foi assim uma pregação bilingue. Foi muito giro. Estava assim um bocado assustado, mas Deus deu graça. E essa pregação também foi num sítio giro. Vocês conhecem aquele professor Mamadou, professor Caramba, que anda por aí, uns fulanos assim a distribuir assim uns panfletos aí nos vidros dos carros e na porta do metro. Os que são da Guiné-Bissau andam por cá por Portugal a distribuir essas coisas para a gente ir lá às consultas, mas vocês não vão, hein? Porque aquilo é para consultar as trevas. E nós temos um Deus para consultar, não é? Os do Senegal vão para Paris e vão para a França. E então, onde é que era a igreja? A igreja é na casa de um desses fulanos, de um desses marabus, de um desses feiticeiros, que está em França a ganhar lá o dinheiro dele, tal, a dar as consultas dele, e não sabe. Não sei como é que ele não sabe, porque se ele está metido nestas coisas espirituais, ele devia saber. Mas não sabe que lá na casa dele montaram uma igreja, não sabe que lhe destruíram o altar onde ele fazia os sacrifícios na parte de trás da casa,
e que lhes estragaram lá as consagrações todas. E que eles têm assim, eles estão lá à porta, e quando alguém bate à porta, há um senhor que está sentado numa cadeira com a Bíblia, assim à frente, abre a porta, vê se conhece, se deixa entrar. Se não conhece, sai ele e vai falar e vai perceber quem é que está lá para ver se deixa entrar, se não. Porque aquilo é uma igreja ilegal. Está numa zona da cidade de Dakar onde não é possível construir igrejas porque os feiticeiros não deixam. Mas quem é que manda, irmãos? Quem é que manda mesmo? É Deus e os loucos que decidem acreditar nele. É? E que estão dispostos a tudo para honrar este Deus. É ou não é? E graças a Deus, lá pela loucura do Hudson e de toda aquela tropa. Muito bem. Então, o amor de Deus, como estávamos a dizer, não é flácido, não é permissivo. Ainda bem que a vida nos diz não quando nós não estamos bem. O plano e o amor de Deus é firme. E o seu plano é ensinar-nos o caminho da vida. Porque também é o seu plano ensinarmos os que nos rodeiam a caminhar nesse caminho. E para isso, para nós ensinarmos, primeiro temos que aprender nós, não é? Mas eu fui muito inspirado com um livro que li nesta viagem. Um livro da MPC, A Próxima Onda. Foi um presente ali do Rui Pereira, quando ele foi o ano passado fazer lá o curso, e que eu li na altura e não percebi nada do que estava a ler. Há livros que a gente não lê e não tem aquela ressonância naquele momento. Mas desta vez eu estava a ler e eu fiquei fascinado com o caso de uma menina que foi evangelizada e que, ao final de 3 semanas, teve a primeira amiga dela que se converteu. E ao final de 3 meses já tinha 23 amigos e amigas que se tinham convertido. Isto encoraja-vos ou não? É porque vocês sabem infinitamente mais do que aquela menina. Só que ela faz infinitamente mais do que tantos de nós. Porque não tem a ver com o que a gente sabe. Tem a ver com o que a gente é e com o que a gente está dispostos. Porque a fé e a fidelidade não são 2 palavras com a mesma raiz, que no grego quer dizer isto e aquilo. Não. A fé e a fidelidade são 2 realidades que nós ou abraçamos ou não abraçamos. Ou escolhemos ou não escolhemos. Mas eu não sei tudo. Então, se quiseres saber tudo, espera. Lá no céu vais saber tudo. Não vais conseguir fazer mais nada. Porque do lado de cá do céu tem que ser enquanto não sabes tudo. Porque cá nós andamos por fé, não por vista. Não é? E então, do lado de cá do céu é que a gente pode ganhar os nossos amigos. É que nós podemos ganhar os nossos familiares. É que nós podemos ganhar a nossa cidade. E eu andava a ler uns versículos da Bíblia que até diz que nós podemos ganhar nações inteiras. Onde vir, no futuro, povos inteiros ter a Jerusalém e onde há aquelas bolsas de cristãos que se deixaram transformar a pontos de transformarem a sua própria sociedade nos vários setores. E vai haver povos que vão ficar tão atraídos e de vez em quando a gente vai ter assim vislumbres. Quando, por exemplo, houve esta tragédia toda lá no Ruanda. Aquilo houve um genocídio no Ruanda. Não sei se vocês já viram, há um filme que eu já mostrei na prisão, o Hotel Ruanda, que traduz de uma forma bem visual e cruel o que lá aconteceu. E vocês sabem quem é que promoveu esse genocídio? Foi um louco, não é? Foi um homem completamente demente de possesso. Ele não era demente psiquiatricamente, não é? Mas se estivesse internado não lhe fazia mal nenhum. Mas ele promoveu isso, mas a força motriz de implementar a visão dele, sabem quem é que foram? Foram os jovens de uma dada etnia de lá do Ruanda. Que puseram toda a sua criatividade, toda a sua energia ao serviço da visão daquele homem doente. E foi uma chacina incrível. Mas Deus, no meio das trevas, levantou outros jovens que, debaixo da liderança de Jesus Cristo, trouxeram a reconciliação. Lá com o Jean-Baptiste Mugadura. E, de repente, um país que estava escavacado reergueu-se. E as soluções que nós conhecemos, que é quando alguém mata, vai para a prisão. Agora, como é que se faz quando é um país inteiro que mata?
Constrói-se assim um muro à volta do país e fica toda a gente presa, não é? O nosso modelo de justiça punitivo não funciona naquele caso. O único modelo que funcionaria ali é a justiça restaurativa. E foi isso que esses jovens implementaram e que trouxeram. E foi isso que redimiu e que reergueu aquela nação. E tantos povos têm ido àquela nação aprender. Porque onde nós olhamos para o que Deus diz e seguimos a sua liderança, nós tornamos uma inspiração. E de facto Deus chama-nos a participar e a querer transformar o nosso mundo nos mais diversos setores e não apenas naqueles que já cabem na nossa mente, não é? Mas continuando, os planos de Deus são de paz e não de mal. Os planos de Deus são de paz para nós depois dele nos ter levantado e aprumado. Mas até lá, até nós nos deixarmos aprumar, até nós nos deixarmos transformar, até nós nos libertarmos daquilo que atrai a ira de Deus sobre nós, esqueça, não temos outro evangelho para partilhar convosco. A única coisa que a gente não colhe daquilo que a gente semeia, sabem o que é? É aquilo que fica coberto pela misericórdia e pela graça de Deus. Mas como o bom pai, ele não vai cobrir tudo. Ele vai deixar sempre vir alguns salpicos, que é para nós nos corrigirmos. E graças a Deus por isso. Até lá temos que nos preparar, porque às vezes vem chuva grossa. Mas vale a pena. Vale a pena, pois Ele quer ser como um muro ao nosso redor que nos protege e salva e quer que as nossas decisões nos encham de alegria. Aos seus muros você chamará a salvação e às suas portas louvor. E o melhor de tudo, despacha-te, porque Ele tem pressa em fazer isso. É-lhe penoso retardar o bem que Ele quer fazer. Por isso Ele termina Isaías 60 a dizer: eu sou o Senhor, na hora certa farei que isso aconteça depressa. Eu gosto disto. Eu gosto de um Deus que se apressa a resolver estas questões. Ele também gosta de um filho que se apressa a aprumar-se. Mas pronto, esse recado acho que já passou, não já? É preciso repetir ainda. Bem, Ele quer limpar o teu ambiente, tanto dentro de ti como ao teu redor. Farei da paz o seu dominador, da justiça o seu governador. Não se ouvirá mais falar de violência na sua terra, nem de ruína e destruição dentro das suas fronteiras. Esta é a assinatura dos planos de Deus. Claro que do lado de cá nós temos aflições, do lado de cá do céu. Mas este é o plano de Deus e isto tem sido vivido inúmeras vezes pelas pessoas que decidem honrar a Deus. Mas vamos agora aprender algumas coisas acerca de como é que isso toma forma em nós, ok? Vamos socorrer-nos da experiência de um jovem, mais um jovem sem grande percurso ou experiência, no meio de uma tremenda confusão e devastação. Deus chamou para se levantar e resplandecer. Ezequiel, vamos lá abrir em Ezequiel 2. Ezequiel, ao contrário de Jeremias, que nasceu e exerceu o seu ministério profético quando o povo ainda podia arrepiar caminho e mudar e evitar uma grande devastação, uma grande desgraça, o Jeremias acabou por ter que assistir toda essa desgraça de ver o povo ser todo rebentado, levado cativo, quando Nabucodonosor conquistou Jerusalém. Viu toda aquela gente a ser morta ou ser presa e poucos fracos ficarem para trás. Ezequiel, ao contrário dele, já nasceu no cativeiro, já só conheceu a vida estragada, já teve que crescer sem as referências e a liberdade que a vida lhe deveria ter proporcionado se fosse justa, como nós costumamos pensar. Vamos então intrometer neste momento tão pessoal que Deus decidiu ter com Ezequiel e que Ezequiel concordou em partilhar connosco. Vamos lá então para Ezequiel capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor. E ele me disse: filho do homem, fica em pé
porque eu vou falar contigo. Só este pedacinho, a mim, já me enche as medidas. Porque quem é que aqui gosta de ouvir a voz de Deus? Hã? Quem é que aqui costuma conseguir ouvir a voz de Deus? Ainda bem. Vocês têm que ensinar. Há malta aqui que ainda não sabe como é que se ouve. Mas queres ouvir a voz de Deus? Queres um recomeço na tua vida? Queres que surja o renovo na tua vida? Queres que as tuas vestes sujas sejam trocadas por limpas? Que a tua indignidade ou incapacidade dê lugar a algo bem melhor? Foi um bocadinho este o tema que eu desenvolvi da outra vez, antes de me ir embora. Lá com base em Zacarias 3, no sumo sacerdote Josué, que estava feito num 8. Então, se queres, levanta-te e fica de pé. Pois parece que Deus só fala connosco quando nós tomamos uma postura. Mas eu não consigo, sabes lá como eu estou escavacado, as coisas não estão a correr bem, estou tão vencido, estou tão distante disso, estou tão descrente de que Deus ainda queira fazer seja o que for comigo. Levanta-te e fica de pé. Obedece ao que Deus diz, mesmo que não tenhas força para manter a tua postura por muito tempo. Porque foi Ele mesmo que deixou escrito em Filipenses 2,13: pois é Deus quem opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar. Vamos continuar então a leitura deste relato. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e eu vi aquele que me falava. Ora, parece que quando Deus nos pede para nós nos pormos de pé, Ele mesmo já está a caminho do nosso interior para fortalecer a nossa estrutura, para nos ajudar a corresponder. O que Deus não faz é... O que é que Ele não faz? Ele não decide por nós. Ele não se levanta por nós. Porque Ele diz, levanta-te, e quando encontra em nós a postura de querer, com forças, sem forças, mas encontra em nós a postura, se Ele agir connosco como agiu com o Ezequiel, vocês têm dúvidas de que é assim que Deus faz ou não? O próprio Espírito vem habitar aqui dentro desta carcaça e ativa aqui qualquer coisa em nós que nos faz erguer. Quando Deus nos pede para nos pormos de pé, Ele mesmo já está a caminho do nosso interior para fortalecer a nossa estrutura e ajudar-nos a corresponder. O que Ele não faz é decidir por nós. Essa é a nossa parte. Ele fala, mas nós decidimos ouvir e dar liberdade para as palavras dele criarem novos mundos e novas realidades em nós, ou decidimos fechar-nos e permanecer na nossa rebeldia. Ele fala, e se convidado por uma postura de quem quer corresponder, tendo ou não capacidade para tal, ele entra em nós e preenche o vazio da nossa incapacidade, da nossa inadequação, da nossa imaturidade, da nossa falta disto ou daquilo. E põe-nos de pé. E sabem o que é que acontece mais? Quando nós nos pomos de pé, começamos a ouvir. Começamos a ouvir o que Ele tem a dizer. Começa a ser claro para nós. Se quisermos pôr-nos de pé, se quisermos ganhar postura, a postura que Deus pede de nós, Ele vai pôr-nos de pé. E nós vamos mesmo ouvir o que Ele tem para dizer. E já repararam que só quando Deus se torna o centro, o foco da nossa atenção, e a gente se move na direção dele, é que as coisas começam a ficar claras e a gente começa a ouvir. Só quando Ele consegue a nossa total atenção, conseguimos escutar a sua voz. A voz do que tudo sabe e que quer revelar o seu plano e projeto para nós, para que cumpramos o nosso papel na vida. Em vez de andarmos a correr atrás do vento e gastarmos a nossa vida, o nosso tempo, os nossos recursos, a nossa criatividade a construir castelos na areia, em vez de edifícios sólidos sobre a rocha. Porque nós, quer com Deus, quer sem Deus, nós somos capazes de fazer muitas coisas.
tanto boas quanto más. Mas tudo o que nós construirmos separados de Deus está condenado. Pronto, vai durar o tempo que durar. Vai nos alegrar por um pouco de tempo. Mas tudo o que nós quisermos construir em Deus permanece. Porque os edifícios de Deus são pessoas. É ou não é? E as pessoas são eternas. Não são eternas como Deus é eterno desde a eternidade passada, mas Deus criou-nos para a eternidade, é ou não é? Quando eu estava na faculdade, um professor meu fez uma brincadeira comigo. Disse-me assim: sabes, Álvaro, já descobri que lá vocês têm razão. De facto, as pessoas são eternas. Porque se a gente juntar todas as pessoas que estão vivas e as que já viveram, nós descobrimos que 10% da população está viva hoje. Por isso, 10% são imortais. Ele usou assim de uma falácia para brincar comigo. Eu disse: é giro. Você, quando quer brincar comigo, arranja assim uma falácia. Eu, quando quero brincar consigo, conto-lhe uma história que aconteceu. Bora lá, a próxima história. Bom, vamos seguir em frente. Não é? Então, eu acho delicioso Deus convidar-nos a construir em cima da voz. A voz que Ele nos revela. O problema é que a voz de Deus nem sempre é agradável. Tem noção disso ou não? Nem sempre Deus nos diz o que a gente quer ouvir. E às vezes nós temos aquela resposta à voz de Deus: não era essa a conversa que eu queria. Deus, não. Não é? Peça assim uma moto a estacionar. Não. Só que, na verdade, as suas palavras são como a sua vontade. Nem sempre começam por ser agradáveis, mas sempre começam por ser boas. Depois tornam-se agradáveis. E depois nós vamos descobrir que são perfeitas. Como diz lá Romanos 12, no verso 2. Por isso, não nos deixemos conformar e moldar por este padrão que tão de perto nos rodeia. Mas vamos transformar-nos pela renovação do nosso entendimento e vamos tomar uma decisão. E a minha proposta de decisão para vocês hoje é para vocês se porem de pé. Mas não respondam já, atenção. O resto vocês já devem saber depois do que eu disse. Alguém quer corresponder ao desafio de Deus? De levantar-se e resplandecer. Eu pedi ao grupo de louvor se podia subir para nos dirigir. Pode ser que nós estejamos aqui esmagados com experiências, com decisões. Mas Deus tem um desafio para nós. E o desafio passa pela fé e passa pela fidelidade. Deus disse o que Ele espera de nós. E o que é que Ele espera de nós? Que a gente se levante e que resplandeçamos no meio da geração na qual vivemos. E então, aqueles que entre vós quiserem corresponder, podem se levantar. Os que não quiserem, mantenham-se sentados. Mas vamos todos entoar este coro. Se há alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Jesus, pode levantar-se. E o seu levantar vai ser o começo desta caminhada. Depois, no final, a gente gostava de saber se foi a primeira vez que o fez, gostávamos de dar um abraço e de celebrar isso consigo. Mas quem quiser corresponder ao pedido de Deus, levante-se e resplandeça agora.
cego ver, está a passar por aqui, está a passar por aqui. Aquele que faz os surdos ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. O Deus do impossível vai transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro. O Deus do impossível, Deus do impossível vai transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural, Deus do sobrenatural. Seu poder vai ressurgir. Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que quer cá de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de
fácil dizer, sim, Deus, eu creio em Ti. Fácil dizer. Mais difícil é corresponder. Deus, mas nós estamos na Tua presença, Deus. Sabes que somos pó. Opera em nós. Naqueles que de nós estamos resistentes, opera o Teu querer, Deus. E opera o Teu querer no nosso e vence-nos, Deus. Vence-nos, porque em perder esta batalha está a nossa vitória, Deus. Deus, vem com a Tua liberdade, Pai. Aviva a Tua obra. Lembra-nos, Deus, do que já nos disseste. Lembra-nos daquilo que já nos falaste ao coração, Pai. Lembra-nos das promessas, Pai. Lembra-nos da paz. Faz-nos aspirar e desejar, Deus. No nome de Jesus, Deus. Pai, nós cremos em Ti, Deus. Sabemos que ainda rebeldes, ainda de dura serviço, Pai, Tu iras-te nós por um tempo. Iras-te connosco por um tempo. Mas o Teu amor por nós e a Tua bondade permanecem para sempre. E enquanto respirarmos, sempre temos uma oportunidade de quebrar na Tua presença, Deus. Apressa-te, Deus. Apressa-te e faz a Tua obra, Pai. E limpa, Deus. Limpa da nossa vida, Pai, tudo aquilo que está a mais, que não nos merece, Deus. Queremos honrar-te, Pai, com todo o nosso viver. No nome de Jesus. Amém. Chamava a Sandra e chamava o Rui para 2 anúncios. Sandra com a sua festa do pijama. Onde é que está a Sandra? Está ali. Rui, avança. Bom dia. Amém. Este Deus do sobrenatural. Amém. Quantos jovens aqui estão nesta manhã? Podem ficar de pé, os jovens? Sem medos, sem medos. Isso, João, à vontade. O conto é o interior, não é, João? Amém. Nós, dia 29 deste mês, vamos ter o nosso Noturnos. Acho que está aí um cartaz para sair. Vamos ter o nosso Noturnos com um tema especial, que é os anos 80. E então gostávamos que os jovens viessem vestidos mais ou menos a rigor dos anos 80. Aqueles que não se lembram vão ao Google e perguntem, não é? Porque a maior parte deles nasceram nessa altura. Ok. E queria também... Calma, jovens, fiquem lá de pé. Vocês são jovens, deixem-se estar de pé. E queria anunciar que vamos ter um retiro de jovens espetacular de 4 dias este ano. Ok? O retiro vai ser dia 30, dia 1, 30 de abril, dia 1 de maio, 2 e 3. Ok? Vai ser espetacular. Cada vez que temos um retiro, vocês estão sempre a dizer era bom, era que fosse mais tempo. E vai ser. Podem ficar sentados, porque aquilo que eu vou dizer agora vai ser muito importante e vocês têm que estar sentados. Ok? Quanto é que vai custar o retiro? Perguntam-me vocês. Perguntem lá. Ok. O retiro vai custar 200 euros. Mas nós estamos a negociar um preço super especial. Vamos conseguir baixar em muito. Isto é uma técnica, sabe? A gente primeiro choca e depois qualquer outro valor que se dê é muito melhor sempre. Por isso, eu não vos vou revelar já o valor, mas acreditem que vamos ter um preço super especial em relação a este que eu vos anunciei, ok? Por isso, no dia 30 de abril, 1, 2 e 3 de maio, vamos ter o nosso retiro e estamos a preparar um tempo muito especial. E acreditamos que Deus vai estar connosco, que isso é o mais importante, ok? Por isso já sabem, jovens, dia 29, eu não sei se o cartaz vai sair ou não, mas dia 29 temos o nosso Noturnos, a começar às 19, certo, meninas? A começar às 19, nosso Noturnos, e depois teremos o nosso retiro também em abril e início de maio. Está bem? Deus vos abençoe. Olá, paz do Senhor. Nós, uma escola dominical
também tem aqui um anúncio a fazer. Nós vamos ter a nossa noite de pijama, que vai ser dia 24 de fevereiro. Nós vamos aproveitar estes dias que as crianças vão entrar de férias e então vai ser uma noite apenas. É estarem a fazer cá o check-in às 18h30, os papais virem cá trazê-los às 18h30. O custo vai ser de 6 euros. E dia 25 é para virem nos buscar às 11, está bem? Quem tiverem esta noite de pijama é para todas as crianças que se queiram inscrever entre os 6 e os 12 anos, está bem? Eu e a Fátima estamos no check-in a entregar estas inscrições e a receber os pais para alguma dúvida que tenham. Contamos com todas as crianças nesta faixa etária, entre os 6 e os 12 anos, são todas bem-vindas. E também vou só levantar aqui uma pontinha do véu. Eu e a Fátima também estamos aqui a organizar o retiro das crianças, que vai ser dia 3, 4 e 5 de abril, portanto é o fim de semana antes da Páscoa, na Praia Azul. Nós mais perto vamos dando mais coisas, mais indicações acerca deste retiro, está bem? Deus vos abençoe e quero orações por este retiro e por esta noite de pijama. Amém. É isso. Então, alguém fez anos esta semana ou dispensam? O aniversário, hein? Alguém se assume? Fernando, bora, acusa-te lá. Temos mais ou não? Eu ouvi dizer mais alguns, só que estão a querer passar pelo meio dos pingos da chuva. Bem, vamos cantar os parabéns a ele, ao nosso Lone Ranger. Vamos lá. Ajudas? Parabéns a você nesta data querida.